Bem-vindos e bem-vindas! Com todas essas alegações, digamos, infantis, de Donald Trump sobre fraudes nas eleições, eu resolvi falar sobre se as nossas urnas eletrônicas são confiáveis ou não. Até porque a gente acabou de ter eleições municipais, então mais um motivo para falar sobre esse assunto. Para isso, eu dividi o tema em 2 vídeos. Então já deixe seu comentário sobre o tema e vamos, sem mais delongas, direto ao ponto. Você com certeza já viu esse senhor aqui falando que as últimas eleições nacionais foram fraudadas. E você provavelmente viu no ano de 2018, às vésperas da votação, esse senhor falando que as eleições de 2014 foram fraudadas e que as de 2018 também seriam. Mas quem é esse cidadão? Esse é Hugo César Ruschel, um ex-procurador de carreira da Fazenda Nacional que foi exonerado do cargo, conhecido da Corregedoria da Advocacia Geral da União e também da Justiça. No serviço público, ele respondeu a vários processos administrativos e criminais por desvios. Ele também foi investigado criminalmente por fraudes à licitação. Vale dizer que o Ruschel contribui em veículos de imprensa muito respeitados, como o Jornal da Cidade Online e o Brasil Paralelo. Bem, é esse senhor que alardeou, em vídeo que viralizou logo antes das eleições de 2018, que houve 73,14% de probabilidade das eleições de 2014, vencidas por Dilma Rousseff contra Aécio Neves, terem sido manipuladas. Credibilidade questionável, concordam? Mas será que o que ele diz realmente faz sentido? Afinal, com base em que ele afirma que houve fraude? Bem, basicamente ele faz um apelo à ignorância e à autoridade, quando fala na Lei de Benford, sem explicar o que é essa lei e qual sua relação com as eleições, com a certeza de que o público não irá atrás de se informar sobre o que significa a lei. Azar o dele que nós estamos justamente aqui para isso, não é mesmo? Então, muita hora nessa calma que a gente vai entender juntos. E lá vamos nós! Vamos começar com um exemplo para facilitar: o número de habitantes nos municípios brasileiros. A cidade de São Paulo tem cerca de 12 milhões e 300 mil pessoas, o Rio de Janeiro tem umas 6 milhões e 700 mil e Salvador tem quase 3 milhões. Mas vocês conseguem chutar um valor de qual seria o percentual de municípios cuja população se inicia com algarismo 1? Por exemplo, como falamos, São Paulo se inicia com algarismo 1, o Rio se inicia com algarismo 6 e Salvador com o dígito 2. Agora, se a gente extraísse todos os primeiros dígitos da população de todos os municípios, será que haveria algum padrão nessa distribuição? Uma resposta intuitiva é a de que provavelmente haveria tantos municípios com números iniciais 1 quanto com números 2 ou 9. Mas a Lei de Benford, ou Lei de Benford-Newcomb, nos diz justamente o contrário. Haveria mais ou menos 30% dos municípios cuja população começa com o número 1, seguidos de 17% de números 2, 12% de números 3, decaindo até mais ou menos 5% de números 9. Dito de outro modo, a gente pode resumir a Lei de Benford, ou Lei dos Primeiros Dígitos, da seguinte forma: em estatísticas aleatórias, como o número de habitantes de cidades no país ou valores de transferências bancárias de um banco, o algarismo 1 deve aparecer mais vezes como o primeiro dígito, o algarismo 2 deve aparecer mais vezes que o dígito 3 e assim por diante, conforme uma porcentagem pré-definida. Ah, agora eu entendi! E o mais interessante é que isso ocorre nas mais diversas estatísticas do mundo real. Para a gente entender 100%, vamos pegar outro exemplo. Quanto à Covid-19, qual é o primeiro algarismo que mais aparece no número de casos dos municípios brasileiros? A resposta é o número 1, o primeiro número do total de contaminações em 28% dos municípios. O segundo número mais recorrente é o 2, está associado a 960 municípios, ou 17%. Em terceiro, temos o dígito 3, com 756 locais. E por aí vai até o 9. Mas por que isso acontece? Vamos imaginar um município brasileiro com 1000 habitantes. Nosso primeiro dígito seria 1. Para ter essa população com o primeiro dígito 2, ela deverá crescer para 2.000 habitantes. E ir de 1.000 para 2.000 significa um aumento de 100%. Digamos que a população cresça a uma taxa média de 20% ao ano. Significa que levaria 4 anos para ir de 1 para 2 como o primeiro dígito. Mas suponha que iniciemos com o primeiro dígito 5. Nesse caso, requer apenas um aumento de 20% para irmos de 5.000 para 6.000 habitantes, e isso seria alcançado em um ano.
quando a população alcança 9 mil habitantes, leva apenas um aumento de 11% e apenas 7 meses para alcançar a marca de 10 mil habitantes, que inicia com o número 1. A partir desse ponto, você começa novamente com o primeiro dígito 1. Como dá para ver, o número 1 predomina em cada passo da progressão, pois isso ocorre em sequência logarítmica. Para quem ganha R$1.000, é muito mais difícil ganhar um aumento para 2.000 do que quem ganha R$9.000 passar a ganhar 10.000. O mesmo vale para populações de cidades e números de casos de Covid nos municípios. Em resumo, se você pegar estatísticas aleatórias, como o número de casos de Covid-19 em municípios brasileiros, é esperado que 30% desses números comece com o número 1, 17,6% comece com o número 2 e assim por diante, conforme esse gráfico. Agora eu saquei! E qual que é a importância disso? A importância é justamente para detectar indícios de fraudes, já que essa lei descreve algo que é constatado naturalmente. Se os números de casos de Covid dos municípios estivessem sendo fraudados, a lei de Benford poderia ser um indício dessa fraude. Se alguém alterar artificialmente os números de depósitos de um banco ou dados contábeis, esses números provavelmente vão destoar do que era esperado pela lei de Benford. Agora todas as peças se encaixaram! Aliás, quanto à Covid, a lei de Benford tem sido aplicada para confirmar os dados da China, já que muita gente desconfia dos números chineses de casos, mas um estudo de pesquisadores da Universidade de Oxford, aplicando a teoria, mostrou que a pandemia se comporta no país como na Itália e em território americano, resultado que pode desapontar os teóricos da conspiração. Mas você deve estar se perguntando, e as eleições no Brasil? Assim como os casos de Covid que a gente mencionou, a população dos municípios é bem ajustada à lei de Benford, assim como o número de eleitores de cada município e, por consequência, o número de votantes. Então, era de se esperar que o número de votos de cada candidato à presidência em cada município fosse também bem ajustado à lei, mas não foi. Mas calma lá! Vejam, meus caros e minhas caras, a lei de Benford pode dar indícios de fraude, mas não é uma prova cabal. Primeiro, porque os dados se aproximam da lei, mas não são exatamente iguais. E segundo, porque a realidade pode sim ser diferente do que seria esperado pela lei, especialmente se a amostragem não for grande o suficiente. Até porque tem um detalhe que eu não contei para vocês. Essa lei só funciona se estivermos olhando alguma estatística que tenha várias ordens de grandeza, centenas, milhares, dezenas de milhares, etc. Se estivermos falando do número de páginas de livros de uma biblioteca, por exemplo, é bem provável que essa lei falhe, porque livros, em geral, têm poucas centenas de páginas, até no máximo 1 ou 2.000. E aí é que está o grande problema de usar essa lei para afirmar que houve fraude nas eleições. Especificamente no caso do Brasil, conforme explica Carlos Cinelli, apesar de a distribuição do número de eleitores ou da população por municípios ter um bom ajuste com a lei de Benford quando usamos os dados do Brasil inteiro, isso não precisa valer para cada estado separadamente. E de fato não vale. As populações dos municípios baianos, por exemplo, são bem discrepantes do que se esperaria pela lei de Benford. Observa-se a mesma coisa com Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul, que foram justamente os estados em que a lei indicaria que houve alguma fraude no ano de 2014. Em um artigo, Joseph Deckard e outros vão além, ao afirmar que, olhando dados de Ohio, Massachusetts e Ucrânia, bem como dados gerados artificialmente por uma série de simulações, a lei de Benford se mostra essencialmente inútil como indicador de fraude eleitoral. Podem surgir desvios com o primeiro ou segundo dígitos, mesmo em eleições livres e justas. Na verdade, uma tentativa elaborada de fraude poderia justamente tentar encaixar os dados à lei, podendo ocasionar, portanto, conclusões totalmente errôneas. Como escreve Carlos Cinelli, a lei de Benford nunca valerá exatamente, será apenas uma aproximação, sendo que testes estatísticos formais têm que ser interpretados com cautela, de modo que a principal função da lei de Benford é identificar possíveis focos de observações que mereçam análise ou auditoria mais aprofundada. Direito ao ponto, enfim, essa lei não diz nada sobre fraudes eleitorais no Brasil. E, se você vir alguém afirmando que houve fraude nas urnas, principalmente se for um político, e principalmente se essa pessoa não explica com base em que ela afirma isso, eu aconselho você a desconfiar dessa pessoa. Links e referências na descrição deste vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei.